Qual o melhor plano de saúde para se contratar em 2026? Essa é uma dúvida que, de vez em quando, aqui no escritório, para quem não sabe, eu tenho um escritório que é voltado para o direito do paciente, o direito da saúde do paciente. Então, volta e meia, um paciente ele vem e me pergunta: Gabriel, eu estou querendo trocar de plano, eu estou querendo adentrar num plano, contratar um plano novo, qual que é o melhor plano que eu posso ter? E aí, por conta dessas perguntas, eu resolvi fazer um vídeo sobre esse tema, já que é um tema muito recorrente. A gente tem hoje, aqui no Brasil, um órgão que regulamenta os planos de saúde. O Brasil ele é muito grande, então são poucos planos que têm uma cobertura nacional. Cada região tem uma particularidade, é importante que você saiba disso, então o que eu vou falar aqui é muito voltado para os maiores planos, mas pode acontecer de, na tua cidade, tem um plano excelente, um plano no teu estado maravilhoso, mas ele não é de âmbito nacional, e aí não faz sentido que eu cite isso num vídeo como esse, que é um vídeo muito mais opinativo. A gente tem hoje aqui no Brasil algumas grandes operadoras de planos de saúde, como, por exemplo, Unimed, Amil, Sul América, Bradesco Saúde, entre outras tantas, tá? Assim Saúde, Afinada Golden Cross e por aí vai. O que a gente tem percebido é que algumas operadoras elas têm passado por uma dificuldade financeira muito grande. Então, por exemplo, há pouco tempo atrás, a Unimed Ferj, a Unimed Federação do Estado do Rio de Janeiro, ela assumiu a carteira da Unimed Rio e isso fez com que ela assumisse uma obrigação também financeira muito grande e a Unimed Ferj está fechando, por assim dizer. Fiz até alguns vídeos já para falar sobre a Unimed Ferj. E também a Unimed Brasil, ela por conta disso, tem assumido a responsabilidade com os pacientes. Então, assim, será que os planos de saúde da Unimed, por conta de um episódio como esse, eles não são os melhores? Não, cada região tem uma operadora. A Unimed ela é muito regional. Então, só a título de exemplo, a Unimed Curitiba, que é o plano da minha região, meu escritório, eu moro na região de Curitiba, é um dos melhores planos da minha região. Apesar de que é um dos planos que tem mais judicialização também, mas isso estatisticamente, pelo tamanho do plano, isso não significa que não seja um bom plano. É porque tem muito beneficiário e a probabilidade de alguém judicializar é muito maior do que um plano com poucos clientes, poucas pessoas que usufruem de um plano. Mas os planos de saúde, no geral, da Unimed são muito bons. O que eu recomendo que você observe quando for contratar um plano da Unimed, observa o número de reclamações em portais como Reclame Aqui. No Google Meu Negócio, se tu colocar no Google o nome da operadora, se aparecer no Google Maps, por exemplo, tu vai ver a quantidade de reclamações. Observa não só a quantidade, mas também o lapso temporal entre uma reclamação e outra. Então, por exemplo, se uma operadora tem muita reclamação, isso pode só significar que ela tem muito tempo ativa no mercado. Nem sempre uma operadora vai conseguir agradar a todo mundo. Então, plataformas como o Reclame Aqui, que tem um histórico muito grande de reclamações, às vezes não significam que a operadora ela seja ruim, só que tem um grande número de beneficiários e que, ao longo do tempo, esses beneficiários fizeram muitas reclamações. Agora, se tu perceber que essas reclamações ficaram muito frequentes, aí sim é uma operadora que muito provavelmente tem passado por alguns problemas financeiros ou administrativos e aí um ponto de alerta. Eu não recomendaria que você contratasse uma operadora de saúde que tenha começado um processo de reclamações muito grande dos pacientes, dos usuários dessa operadora. Uma operadora que eu sempre recomendo, mas aí não é para todo mundo, é o Bradesco Saúde. É operadora também muito grande, ultimamente só tem aceitado planos empresariais. Então, não é uma operadora para todo mundo, mas é uma operadora muito grande. Se você tiver a oportunidade de contratar o Bradesco Saúde, Sul América, Amil, são planos bons. E aí, esses planos de âmbito nacional eu sempre recomendo. Você pode ter algum problema ainda assim no futuro, mas a probabilidade de você ter uma rede credenciada boa para te atender, bons hospitais,
é muito maior do que um plano menor, e um plano que cobra muito barato. Um plano que eu não recomendo, não estou aqui denigrindo a imagem do plano de forma alguma, mas eu não recomendo pelo histórico que eu vejo dos pacientes, planos da Apvida, Notre Dame e Clinipan. São planos que eu não recomendo porque tem um histórico muito grande de descumprimento de algumas ordens judiciais. Tem vídeos até que viralizaram em plataformas como Instagram, TikTok e afins de pacientes, advogados falando sobre o tema. Então, não recomendo que você contrate plano da Apvida ou a Clinipan, Notre Dame, enfim. Não recomendo de fato. Fica muito atento também à modalidade de contratação que tu vai fazer, se é um plano familiar, se é um plano regido por administrador, então aqueles coletivos por adesão, ou se é um plano empresarial. Eu sempre recomendo que para uma família contrate um plano familiar, porque ao longo do tempo o percentual de reajuste é muito menor. Só a título de exemplo, a média esse ano para reajuste dentro de planos coletivos empresariais foi de 12%. Agora, para os planos familiares, o percentual ele foi de 6%, pouco mais de 6%. Só para você ter uma ideia, então ao longo do tempo você deve ter um problema muito grande com o valor da mensalidade. Fica muito atento ou atenta a isso também. Dê preferência a planos individuais ou familiares, apesar de que eu sei que as operadoras têm parado de comercializar esses planos, porque elas são modalidades de planos muito restritas. Eles não conseguem, por exemplo, depois de um ano, cancelar um plano como esse por mero interesse, como eles podem fazer num plano coletivo. Eles podem cancelar, claro, se a pessoa estiver ali em tratamento, ela pode requerer a manutenção, mas é uma dor de cabeça que, se você puder evitar, se você tiver a condição de contratar um plano individual ou familiar, contrate. E fora isso, pesquisa também no portal da ANS pelos planos. Você não precisa contatar um corretor para verificar ali os planos na sua região. Consegue no próprio guia da ANS. Se tu colocar guia consumidor ANS, tem uma aba lá de cotação de planos de saúde. Pode colocar no Google exatamente isso. E aí tu pode entrar com o teu GovBR e tu faz uma cotação de plano na tua região. E aí tu escolhe se tu quer um plano coletivo por adesão, um plano individual familiar, um plano com ou sem coparticipação. E aí tu vai verificando qual que é a melhor condição na tua cidade. Depois disso, tu faz uma pesquisa no Reclame QI, no consumidor.gov, no Google Meu Negócio, que é ali o ponto do Google Maps dos planos da tua região que você acabou se interessando. Verifica também no Instagram se tem muita reclamação ali nos comentários. Isso tudo são indícios para que você, usuário, não acabe contratando um plano ruim. Às vezes o barato sai caro, ainda mais quando a gente está falando da saúde, então fica muito atento. Espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo que eu não consigo bater aqui o martelo, não tem só uma operadora de plano de saúde boa no mercado, mas tem algumas que têm tido algumas dificuldades financeiras e você, como consumidor, não deve querer contratar. Deixa aqui no comentário se tu gostou desse vídeo, dá uma sugestão de tema para o próximo vídeo também, enfim. Deixa o like, compartilha com quem mais possa se interessar. Me segue também nas redes sociais, Gabriel Bergman DV. Até a próxima.